ouvintes! Está começando mais um Viver Bem, o seu espaço semanal de informação, saúde e bem-estar. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Inverno tranquilo é ter Unimed Porto Alegre ao seu lado. Orientação médica sem sair de casa com o Meu Médico online e pronto atendimento digital. Hoje vamos falar sobre a prática da corrida e a prevenção de lesões. Cada vez mais pessoas têm adotado a corrida como atividade física, seja por saúde, lazer ou qualidade de vida. Mas junto com os benefícios também aumentam os riscos de lesões quando não há orientação adequada. E para trazer informações seguras para quem corre ou quer começar a prática de corrida, eu recebo aqui no estúdio o ortopedista e traumatologista Dr. Eduardo Krieger, do Hospital São Lucas da PUC-RS. Ele é especialista em joelho e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Viver Bem. Muito obrigado, Paula. Obrigado. Prazer tê-lo aqui para ajudar a elucidar algumas questões aqui de corrida, riscos de lesões. Vai ser bem importante. Vamos lá. Doutor Eduardo, na avaliação do senhor, a corrida é uma atividade segura para a maioria das pessoas? É uma boa pergunta. A corrida, ela é uma atividade segura, mas a gente deve começar sempre de forma gradual. Então, se a pessoa quer, em um determinado momento, começar a correr, o sugerido é sempre tu começar caminhando por alguns períodos, mais ou menos 15, 20 minutos, que seja, isso varia de pessoa para pessoa, né, do histórico esportivo da pessoa, e aos poucos ir progredindo. Depois de um determinado momento, pode fazer alguns períodos intercalados, caminhada e corrida, e daí depois, em um determinado momento, começar a correr. Mas é um exercício muito bom e é um exercício que pode ser feito por todo mundo e que é muito prático, né? Vai viajar, bota um par de tênis só na mala e aí tá pronto, tá feito o exercício. Como triatleta pode nos trazer essa realidade também, né, doutor? Exatamente. Na sua opinião, quais são os principais erros de quem começa a correr sem orientação? Tá ligado a isso que eu falei agora, né? Essa vontade de começar a correr e já começar correndo sem estar exatamente preparado para aquilo ali. Então, por isso que é muito importante esse período de adaptação. Eu falo para os pacientes que nós somos seres adaptáveis. Então, se eu estou saindo do sedentarismo hoje, eu consigo chegar a um momento de correr uma maratona, correr 42 quilômetros. Agora, tem um período de adaptação até a gente chegar nisso aí. Né? Então, não vai ser em um mês que eu vou sair do sofá e correr uma maratona. Isso aí demora anos. Claro. Né? Então, o que propicia as lesões é a gente tentar atropelar esse período de adaptação. Né? Então, o ideal é sempre, que nem eu falei, começar caminhando, depois fazer caminhada intercalado com corrida, e progredindo os tempos, as intensidades, e até chegar no objetivo final. E para isso precisa de um planejamento até. Com certeza. E o planejamento vem muito de tu ter profissionais junto contigo nessa caminhada. Então, um profissional de educação física, um treinador de corrida, né, em determinado momento, se for o caso, né, de repente uma nutricionista para ajudar nessas na parte de nutrição. Perfeito. O médico também para ajudar, né? Exatamente. Né? Até um cardiologista saber da sua condição, eu sempre chamo a atenção aqui dos ouvintes, né? Não começar já saber da sua própria condição cardíaca também. Claro. Né? E, doutor Eduardo, existe um perfil mais propenso a lesões? Eu fico pensando assim, pessoas iniciantes, sedentários, pessoas com sobrepeso. Então, sim, o sobrepeso é um fator importante. O iniciante, respeitando seu tempo também, né? tempo, exato, e de como ele está naquele momento, ele consegue passar sem lesões. Começa a ter uma prevalência um pouquinho maior de lesões, são naquelas pessoas que já pegaram gosto e daí querem alçar voos maiores. Exagera. Exatamente, sem ter a preparação para aquilo ali. Perfeito. E no dia a dia, que sinais o corpo dá de que algo não está bem, né? No caso de quem já está correndo, ou até mesmo para um iniciante, né?
Basicamente é a dor. Tá? A dor que é o principal sinal. Eu sempre falo o seguinte, que quando a pessoa tem um desconforto, está correndo e tem um desconforto, esses desconfortos durante a prática são normais. Tá? Faz parte exatamente do processo de adaptação. Agora, no momento que aquela dor, aquele desconforto, já começa a se transformar numa dor, né? E daí a pessoa tem que ligar o sinal vermelho e dar uma parada. E daí a gente... Sim, quando a pessoa começa a travar a mudança de marcha ali, já já segura mais, já é um sinal de ter que ir fazer uma avaliação. Exatamente. Né? Agora, falando em prevenção, o que não pode faltar antes de começar a correr? Agora, trazendo essa questão do aquecimento, do alongamento. Uhum. O aquecimento, ele é o principal. Né? Então, tu começar de uma forma leve, gradual e aumentando isso. Tá? Aumentando a intensidade do exercício. Então, se vai, sei lá, na esteira, vai começar ali, quer chegar numa velocidade 8, por exemplo. Então começa numa velocidade 4, depois de 2, 3 minutos pode aumentar para uma velocidade 5. Então é tu sinalizar para o teu corpo que tu vai iniciar uma atividade física. Tá? Isso vem através do aquecimento. Né? De um início bem leve e daí aumentando e chegar na velocidade e na intensidade que quer fazer o exercício. O alongamento, antigamente se falava muito em começar a prática esportiva com alongamento, mas hoje em dia caiu um pouco, né? E se fala muito mais no aquecimento, sim, que é muito mais efetivo do que o alongamento estático, aquele de tentar puxar o pé, alguma coisa assim. Né? Então, se quer fazer um alongamento antes da atividade física, que seja um alongamento dinâmico. Né? Então, com uma movimentação que tu vai acabar fazendo, vai acelerar um pouquinho a frequência cardíaca, né? Dar uma acaba muscular. estando junto com um aquecimento também. Isso, né? Exatamente. É uma forma de aquecimento. Né? E aumentar a intensidade ou a distância rapidamente pode causar problemas, assim? Com certeza. O ideal seria ter algum profissional de educação física, né? Ajudando na prescrição. Mas sim, né, tu fazer uma carga mais elevada, isso aí pode gerar dor, pode gerar alguma lesão ali. Então, isso aí tem que se avaliar, né? Sim. E, doutor, hoje se fala muito em fortalecimento muscular. Qual é a importância da musculação para quem corre? É fundamental. Basicamente na prevenção de lesões. Tá? Então, eu faço também reforço, não deixo de fazer, não falto nunca na semana em função disso, né? De tu deixar a musculatura cada vez mais forte, mais preparada para aquele impacto que vai vir no dia seguinte, né? Então, a prevenção de lesão passa basicamente pelo reforço muscular, né? De tu trabalhar tendão, de tu trabalhar musculatura. E até comentando, né, doutor Eduardo, que o impacto também é importante, né? Isso. O impacto, antigamente se falava, né, que a atividade física tem que ter o mínimo impacto possível. E isso não é verdade. Isso só é verdade para um número muito específico de pessoas, né? Então, para a maioria das pessoas, é bom e é importante ter algum impacto. Porque no impacto... existe uma perda óssea temporária, né? E daí logo depois o organismo faz uma remodelação óssea. Então, né, eu sempre brinco que cada vez que tu pisa no chão cai um farelinho de osso e depois o teu organismo vai lá e pensa, opa, perdi osso aqui, vamos botar mais. E daí bota 2 farelinhos ali. Né? Então, tem sempre essa remodelação óssea acontecendo. Perfeito. Até no caso das mulheres, né, que estão na menopausa. Sim, muito, muito importante. Mulher pós-menopausa tem que fazer uma atividade de reforço muscular e alguma atividade com impacto em função da perda acelerada de massa óssea e massa muscular. Então... isso aí é para prevenção é para longevidade, na verdade, com né? Para as pessoas conseguirem chegar nos 80, 90 anos, conseguindo se levantar da cadeira, sentar, buscar alguma coisa no chão. Né? A autonomia passa necessariamente pelo reforço muscular. Doutor Eduardo, e quando a lesão acontece,
Qual costuma ser o tratamento mais comum? Eu sempre parto do pressuposto que é melhor tu fazer alguma coisa do que tu não fazer nada. Tá? Então, se a pessoa está com dor para correr, a gente pode tirar a corrida naquele momento, mas passar para uma bicicleta, por exemplo. Ou manter o exercício de força, ou ir para a água, fazer alguma natação, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ver aquilo que a pessoa sente, né, em que momento a pessoa sente a dor ou a lesão. Então, claro que é individualizado, né, mas é basicamente isso, assim, é melhor tu fazer alguma coisa do que tu não fazer nada. O repouso, raríssimas vezes, o repouso absoluto é indicado, né, muito mais indicado o repouso relativo daquele exercício, naquele momento ali, mas tentar transferir para alguma outra, Perfeito. Outra As área. evidências hoje já mostram que essa questão de parar é negativo para a recuperação, né? Exatamente, porque tu até perde o condicionamento que tu tinha ali, tu acaba perdendo, né? Então a gente sempre tenta transferir para alguma outra atividade que seja tão boa quanto. Né? Inclusive, muitos triatletas começam no triatlo porque se lesionaram na corrida. E daí procuram fazer uma bicicleta para não perder condicionamento, ou começar a natação, e daí acabam pegando gosto e acabam trocando de esporte. Né? Isso é bem comum. Ou unindo as três coisas também, né? Exato, exatamente. E a gente trazendo aqui novamente para essa questão do descanso, que também faz parte do treino, né? Qual é a importância do dia de recuperação na sua visão? Também entrando nessa coisa de modernidades do esporte, né? A gente tem... Hoje em dia tem várias, se fala muito em recovery esportivo, então tem bota de compressão, massagem, liberação, banheira de gelo, banheira com água quente e tudo mais, que são, assim, que ajudam, né? Mas assim, é o temperinho, né, do prato, ou seja, não é a essência, não né? é o feijão com arroz, né? O feijão com arroz basicamente é a alimentação. E o descanso é tu ter um sono adequado, né? Tu conseguir dar tempo para tua, não só a musculatura, mas para todos os tecidos, né, que tu machucou durante a prática esportiva, dá tempo de eles cicatrizarem e de conseguirem se regenerar ali. Então, basicamente dormir, comer bem, e isso tem que ser todo dia. Sei que é difícil, lógico, né? A gente conseguir ter uma rotina tão certinha, né? Mas esse seria o ideal. E daí, com relação a dia de descanso, varia muito de pessoa para pessoa e o status esportivo daquela pessoa, né? Então, tem pessoas que basicamente não fazem dia de descanso, mas só que ele tem o corpo muito preparado, né? Claro. Então, pessoas que estão começando agora ainda, tem que ter pelo menos 1 ou 2 dias sem atividade física para... Ter uma certa parcimônia ali no início, né? Até entrar nesse nível de poder correr, vamos dizer, todo dia. Exatamente. Em relação à idade, pessoas mais velhas podem começar a correr com segurança? Como é que é visto isso hoje? Tranquilamente. É uma atividade para qualquer pessoa, qualquer idade. É uma atividade, né, de novo, tu pegar, botar o tênis e sair para caminhar na rua. Não tem um cenário, não precisa ir numa academia, não precisa ir até uma piscina, que muitas vezes fica longe, que tem que pegar carro ou alguma outra coisa. Então, todo mundo consegue fazer. E quem já tem problema no joelho, pode correr ou precisa evitar? Pode. Olha, eu não sei se em algum momento da minha vida eu falei para algum paciente, para de correr, deu para ti. A gente sempre tenta fazer essas adaptações, né? Então, primeiro, a gente tem que saber qual é o problema do joelho, né? Então, a gente tem que saber o que é, se é uma lesão de menisco, se é uma lesão de cartilagem, se é uma lesão de ligamento, ou se já tem algum desgaste mais avançado. Então, em função dessa lesão inicial, a gente consegue dar um norte para aquilo que pode ser feito. Muitas pessoas reclamam de dor na canela, né? A canelite. Isso. Como é que o senhor orienta a prevenção? A prevenção da canelite vem... a canelite é, na verdade,
vem um pouco desse impacto, né? Então é um impacto muito acentuado na parte de dentro da tíbia, que é o osso da canela, e não dá tempo de ter essa remodelação óssea. Então, o tratamento para quem já tem uma canelite, que está com dificuldade, esse sim é tu diminuir quase zerando, né, o volume de corrida e daí passando para fazer alguma outra atividade. Perfeito. Né? Isso aí pode ser feito, mas, de novo, nunca parar de fazer atividade física. Né? Não quer dizer que essa pessoa ela pode voltar depois, pode, né? Pode, claro. Isso normalmente é temporário. Né? Então, tu adequa o impacto, né? Tu diminui um pouco esse impacto, a pessoa consegue fazer o osso se recuperar, se remodelar, e daí depois tu volta com o impacto gradualmente. Maravilha. E a pisada e biomecânica influenciam nas lesões? Vale a pena fazer uma avaliação? Influenciam, mas não é o principal fator. Tá? Antigamente, quando eu comecei a correr, faz uns 10 anos, se falava muito em tênis de pisada pronada, supinada, neutra, e daí tu tinha que comprar um tênis específico para aquilo ali, para o teu tipo de pisada. E hoje caiu um pouco. Então, não precisa ter uma paranoia com relação a isso. É tu achar um tênis confortável, que seja adequado para aquela prática esportiva, que seja, né, no nosso caso aqui que a gente está falando sobre corrida, é isso basicamente. Né? Se depois de um tempo tiver lesões repetidas, daí, bom, a gente pode de repente ir mais a fundo e tentar achar um parâmetro biomecânico que a gente possa trabalhar e melhorar. Né? E para quem participa de provas aqui, o que muda na preparação para evitar lesões antes de corridas mais longas, principalmente? Bom, para provas mais longas, meia maratona, maratona, é fundamental o profissional de educação física. Tu ter um treinador, tá? Que vai te conhecer, que vai estabelecer aquilo que tu já está preparado, ou se tu não está preparado para aquele desafio, e te acompanhar ao longo de todo esse processo. É a questão da adequação de cargas, e tu tendo uma carga adequada, tu vai conseguir chegar no teu objetivo sem ter lesões, né? Claro que essas provas, né, a gente chama de ciclos, né, de preparação para meia maratona, maratona, não são fáceis e são doloridos, né, porque tu treina várias vezes, então tu fica com desconforto aqui, ali, então já tem que entrar sabendo que não vai ser fácil. A questão do reforço muscular também, fundamental. E daí tem outros profissionais ali junto, claro. Né? O nutricionista, o médico, o cardiologista, para... Uma equipe multidisciplinar, exatamente, dizendo, né? Para fazer esse acompanhamento. E no caso na pós-corrida, né? O que é essencial fazer para ajudar na recuperação do corpo? Essencial, sono e boa alimentação. Isso é essencial. Hidratação, né? Hidratação. Isso que é o essencial. O resto ajuda também, logicamente, mas o principal são até esses trazendo dois. sua opinião também como triatleta aqui, exato, né? Claro, tem a questão assim, o gelo ajuda bastante. O uso de medicamentos não é recomendado, principalmente o uso de anti-inflamatórios não é recomendado. A automedicação né? nunca. Exatamente. Chama a atenção dos ouvintes. É aqui. Porque, principalmente depois de provas ou de treinos mais longos, tu já tem uma desidratação grande, tá? Que tu só vai conseguir te hidratar adequadamente, né? Muitas vezes no final do dia, que tu vai conseguir repor tudo aquilo que tu perdeu. E muitas vezes o anti-inflamatório acaba sobrecarregando o teu rim, né, que já está com uma sobrecarga em função dessa desidratação. Claro. Então, potencializa um dano renal. Então, o uso de anti-inflamatórios nessa etapa é quase proibitivo. Como é que o senhor orienta a diferenciar uma dor comum de uma lesão que precisa de avaliação médica? Vai muito da questão do que a gente falou ali antes, né? De tu ter um desconforto, de saber identificar o que é um desconforto e o que é a dor. No momento que tu teve a dor,
para de treinar naquele momento, no dia seguinte a dor continuou, já fica de olho, e se ali 2 dias depois não melhorou, não teve melhora, é importante já procurar alguma avaliação médica para a gente conseguir identificar aquilo que está lesionado e conseguir já começar a tratar de uma forma mais adequada. Às vezes até uma torção, né? Imagino que seja muito comum. Sim, sim. Doutor Eduardo, pensando no longo prazo, é possível correr por muitos anos sem prejudicar as articulações? Uma dúvida bem comum. Sim, com certeza. Tem trabalhos que mostram 3 grupos de pessoas, né? O sedentário, o atleta amador, tá? E profissionais. Se não me engano, nesse trabalho fizeram um acompanhamento por 15 ou 20 anos. E foi visto que o público que tem menos lesão de articulação são os amadores, porque eles conseguem dar tempo de descanso, eles conseguem trabalhar com intensidades mais baixas, de uma forma que o teu corpo consegue se adaptar de uma forma tranquila. O profissional, ele vive disso, então ele tem que passar por cima da dor e passar por cima de muitas coisas, né? O esporte profissional não é vida, né? É uma categoria totalmente à parte. Mas o atleta amador consegue tranquilamente, né, ter muito tempo correndo, caminhando, sem que é a sem grande maioria, nenhum. né? Até Exatamente. por um lado isso é uma coisa boa, quer dizer, para poder se prolongar essa corrida como uma prática diária pro resto da vida. Exato. E tem que ser uma coisa prazerosa também, então tem que ter amigos junto, né, para se incentivar, principalmente ali no começo, né? Então tem vários grupos de corrida, isso é importante, né? Claro. Nos parques, nas praças, combinar toda essa questão social, já dizendo assim, né? Saúde mental, articular. Isso, exatamente. Juntar tudo, né? Uhum. Doutor Eduardo, para a gente fechar aqui, com certeza teremos que conversar outras vezes aqui, porque está evoluindo muito, né? Tem muitas pesquisas, evidências. E já entrando aqui no nosso quadro Dica do Especialista, para quem está nos ouvindo agora e quer começar a correr, qual é o passo a passo ideal para iniciar com segurança? O ideal é tu procurar pessoas para te ajudar nesse objetivo, né? Então, quais são as pessoas? É tu procurar um treinador, tu procurar fazer uma avaliação cardiológica, principalmente para aquelas pessoas que vêm de um tempo maior de sedentarismo, procurar um ortopedista também. Então, sozinho a gente até pode chegar num objetivo, mas se a gente está cercado de pessoas, de bons profissionais, tu vai conseguir chegar muito mais cedo no teu objetivo, né? Que seja só retomar uma atividade física ou seja, sei lá, correr uma meia maratona, uma maratona. Né? E sem lesões. E sem lesões, exatamente. Perfeito, doutor Eduardo, quero agradecer muitíssimo as suas contribuições aqui ao programa. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E espero contar aqui com outras vezes aqui. Vamos lá. Cuidar do corpo é essencial para aproveitar todos os benefícios da atividade física com segurança. Inverno tranquilo é com a Unimed Porto Alegre. Cuidado perto de você. No próximo bloco a gente muda de assunto, mas segue falando de saúde e qualidade de vida com um novo convidado e um tema que também faz toda a diferença no seu dia a dia. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Inverno tranquilo é com a Unimed Porto Alegre, cuidado perto de você. E neste segundo bloco vamos falar sobre um tema que muitas vezes só recebe atenção quando surgem sintomas mais graves, a saúde dos rins. As doenças renais crônicas atingem milhões de pessoas e podem evoluir de forma silenciosa. Além disso, problemas como pedras nos rins, alterações urinárias e as necessidades de tratamento, como hemodiálise, ainda geram muitas dúvidas na população. Para conversar com a gente sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e qualidade de vida dos pacientes renais, eu recebo o Dr. Dirceu Reis da Silva, nefrologista,
coordenador médico do Viver Bem da Unimed Porto Alegre, mestre em Medicina e Ciências da Saúde pela PUC-RS, MBA em Gestão em Saúde. Dr. Dirceu, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Olá, muito obrigado pela oportunidade, um prazer. Dr. Dirceu, para a gente começar aqui do básico, qual é a principal função dos rins no nosso organismo? Bom, essa pergunta é comum, a gente sempre associa os rins com a filtragem do sangue, né? Com limpar o sangue das impurezas que o metabolismo vai tendo e a dieta mesmo. E realmente essa é a principal função renal, mas o rim ele tem também outras funções, como eliminar líquidos, regular a composição do corpo, em especial de eletrólitos, tipo sódio, potássio, os ácidos do organismo, e produzir alguns hormônios, em especial 2, assim, que regulam a anemia e que regulam o metabolismo ósseo, com questões envolvendo a vitamina D e tudo. Então ele tem mais de uma função, e isso é importante entender na hora em que a gente avalia uma pessoa com falha da função renal, né, que daí vai atingir essas várias funções. Perfeito. Muitas pessoas só lembram dos rins quando sentem dor, né? As doenças renais, elas costumam ser silenciosas? Exato. Na grande maioria, elas são silenciosas e elas podem ter dor quando elas especificamente distendem a cápsula que envolve o rim, né? Então, na verdade, um cálculo renal, às vezes um tumor renal, tudo, mas são questões mais infrequentes, assim. A maioria das doenças renais são silenciosas e se manifestam, em geral, por sintomas na fase média ou até avançada da sua evolução, né? Então, daí, na verdade, por exemplo, citando já alguns sintomas que as pessoas podem ter, Exato. Por exemplo, inchaço, né, o edema, hipertensão de difícil controle, palidez, que é a anemia, como eu falei, que pode acometer essas pessoas. Às vezes uma questão até miccional, assim, a pessoa começa a urinar diferente, né, urinar mais vezes, ou urinar com sangue, ou ter ardência para urinar, espuma na urina que a gente percebe no vaso sanitário. Essas coisas todas podem indicar, claro que tem que ser avaliadas, né? O médico clínico mesmo pode avaliar e isso pode significar doença renal. Então a gente tem que estar atento com isso, além da questão de que a gente recomenda que alguns grupos sejam avaliados especificamente para doença renal, independentemente de terem sintomas ou não. E daí são os grupos de maior risco, como hipertensos e diabéticos. Perfeito. E, doutor Dirceu, o que é a doença renal crônica e por que ela preocupa tantos médicos hoje? Pois então, a doença renal crônica, por definição, é aquela alteração de função renal ou de estrutura dos rins que perdura por mais de 3 meses. Então, eu não estou falando de uma alteração que acomete a pessoa agora e que se reverte, por exemplo, com a tomada de um remédio que fez mal e que daí resolve já de pronto. A doença renal crônica ela é uma grande preocupação porque ela tende a evoluir. E quando evolui, ela pode levar à falência renal e à dependência de tratamentos de substituição da função renal, como diálise e transplante. Então, por isso a gente pretende sempre marcar bem, assim, entender qual pessoa que tem a doença renal crônica, e para isso a gente utiliza instrumentos bem simples, assim como creatinina, que é o nosso principal exame. A creatinina, ela é um exame simples, barato, disponível na rede pública e privada. As pessoas em geral têm esses exames já medidos e eles indicam a função renal como a principal função desse exame. Além disso, temos o exame comum de urina, que indica também as doenças renais, e a ecografia do aparelho urinário, a ecografia que mostra a anatomia renal. Então, na verdade, são 3 exames fundamentais. Eles têm limitações, eventualmente, daí o médico vai saber julgar, mas esses 3 exames são simples e disponíveis para todos. Claro, e junto com a avaliação clínica, né? Obviamente, junto a esses exames. E quais são os principais fatores de risco para desenvolver a doença renal crônica? Acho que é importante a gente trazer isso para os ouvintes aqui. Bom, a população brasileira, na verdade, tem tido aumento da sobrevida. A gente tem pessoas vivendo mais tempo e, com isso, doenças crônico-degenerativas têm sido mais prevalentes na população. A própria pirâmide etária, né, que o IBGE divulga, ela tem se modificado desde o início do século passado até hoje. Então, a gente tem pessoas mais idosas na população e dentre essas pessoas, a gente vai ter mais prevalência de
2 fatores de risco muito importantes, que é a hipertensão, que atinge mais ou menos 30% da população e aumenta com o passar da idade, e do diabetes. O diabetes ele tem, por sua vez, uma chance de determinar a doença renal em torno de 30%. Então, 30% dos diabéticos vão ter algum grau de doença renal, e é uma doença renal evolutiva, que precisa ser rastreada. Então, a gente se preocupa com esses diabéticos de terem aí a doença identificada, porque tem tratamentos que saíram nos últimos anos e que são muito potentes para melhorar a evolução deles, assim. Então, isso está bem estabelecido, e boa parte desses tratamentos são disponíveis pelo SUS. Então a gente pode, inclusive, dizer que a população inteira pode acessar esses tratamentos se forem identificados em tempo, né? Existe um momento da evolução da doença, assim, quando muito avançada, e lembrando que é uma doença largamente silenciosa. Então, se a gente não fizer um esforço objetivo de buscar rastrear quem tem e quem não tem, a gente pode perder oportunidades de tratamento. Então, as pessoas realmente têm que chegar em tempo de tratar essa situação. Seria uma janela de oportunidade, vamos dizer, nesse tempo de fazer o diagnóstico. Doutor Dirceu, muitas pessoas têm o hábito de tomar anti-inflamatórios com frequência, né? Isso pode prejudicar os rins? Sim, o anti-inflamatório ele tem uma série de aplicações, ele é utilizado, mas na verdade ele é utilizado também por indicação própria. As pessoas buscam usar e tomam e sentem alívio das suas dores e tudo. Claro que tem outras alternativas para tratar dor na comunidade, as pessoas podem acessar outros analgésicos, mas os anti-inflamatórios são particularmente de risco em pessoas idosas com comorbidades, que já tenham doença renal e que tenham digamos, um estado de hidratação, ou seja, que sejam um pouquinho desidratadas. Pessoas que estão em estado de desidratação são mais vulneráveis ao efeito nocivo dos anti-inflamatórios, que cabe lembrar que também não é só o efeito no rim, mas tem os efeitos gástricos, né, de causar úlceras no estômago, e também de arritmias cardíacas. Então, a gente tem preocupação com esse grupo de medicamentos. Nos pacientes com doença renal crônica, eles são terminantemente proibidos, porque não tem por que a gente utilizar uma medicação que vai colaborar com a progressão da doença. Com certeza, é importante destacar isso para os ouvintes. Então, quer dizer que a creatinina alta sempre ela significa problema nos rins? Daí depende do contexto, assim. A gente tem algumas situações, assim, por exemplo, pessoas que emagrecem muito podem ter redução da creatinina ao longo do tempo, ou seja, de um ano para o outro. Pessoas que tenham tido ganho de massa muscular muito expressiva podem ter um pouco de aumento disso. Gestantes começam a ter um valor um pouquinho mais baixo. Então, isso tudo é avaliado pelo médico, claro, né? A maioria dos laboratórios já utiliza uma ferramenta no laudo do exame, diz creatinina, dá o valor e faz um cálculo de acordo com o sexo da pessoa, homem, mulher, e a idade, e daí dá um valor que é um valor de taxa de filtração glomerular, que é a forma melhor de expressar a função renal. Então, a creatinina, ela, em geral, significa a função renal diretamente, né? Ela tem algumas limitações, então, como eu falei, mas em geral, quando está acima de 1,5, acima de 2, com certeza, ela está manifestando a redução da função renal, sem sombra nenhuma. A gente tem outras formas de avaliar a função renal, temos, mas isso aí é um pouco mais oneroso ou mais difícil de fazer. Então, a creatinina, para nós, é o grande instrumento que a gente tem, e se a gente utilizasse ele direitinho e amplamente, a gente certamente ganharia muito em prevenção da progressão da doença renal crônica. Perfeito. E essas doenças renais, elas podem afetar também as pessoas jovens? Que as pessoas acham que é só os idosos, né? As pessoas mais velhas que vão sofrer de uma insuficiência renal. É importante lembrar, porque na verdade existe a nefrologia infantil, que é uma especialidade que se dedica a tratar doenças renais na faixa pediátrica, e existem causas de doença renal crônica na infância.
principalmente malformações, né, doenças glomerulares, que são inflamações que o rim pode ter, e isso é realmente uma situação que preocupa. As crianças que têm isso, elas vão ter principalmente inchaço, né? Vão ter inchaço ou alterações urinárias, assim, tipo sangue na urina, em exames que a pessoa possa ter, e isso é avaliado pelo nefrologista infantil. A gente tem toda uma lógica de beneficiar crianças. A faixa pediátrica, na verdade, ela tem um acesso ao transplante privilegiado, eles têm prioridade no transplante, então a gente tem, no nosso sistema de transplante nacional, a gente tem essa questão de que se até 18 anos eles têm uma pontuação que beneficia eles no acesso a órgãos, né? De tal forma que a gente possa transplantá-los logo, claro, e poder levar benefício para essa faixa etária. Doutor Dirceu, até é importante, já pegando esse gancho, né, dos transplantes, de falar do quanto é seguro e como tem credibilidade, né, esse processo de transplante, enfim, a fila para a pessoa que está esperando, né, por um transplante renal. Exato. Vamos tentar colocar em contexto, assim. A gente tem hoje no Brasil fazendo diálise, tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal, fazendo em torno mais de 153 mil pessoas, né? Não são todas essas pessoas que são elegíveis para o transplante, ou seja, que a gente é possível fazer um transplante para elas, né? Porque várias condições, ou condições cardiovasculares, ou condições de uma pessoa ter um tumor, ter um câncer, e daí ter que se recuperar do câncer em tempo adequado para poder fazer o transplante. Então tem uma série de condições que tira pessoas dessa possibilidade de fazer o transplante. Então a gente está falando, então, vamos arredondar, em torno de metade das pessoas consegue acessar o transplante. Não quer dizer que todas serão transplantadas, todas serão colocadas em lista, porque claro, naturalmente a gente tem, como todos sabem, né, a gente tem uma falha em conseguir órgãos suficientes para transplantar todas as pessoas. Mas isso é alvo de campanhas, assim, campanhas que a gente tem que... E aqui eu aproveito a oportunidade para elogiar o Sistema Nacional de Transplantes, que é um orgulho nacional. Um orgulho nacional, tanto em termos de performance, o quanto ele faz pelos brasileiros que precisam, quanto pelos critérios de justiça, ética e equidade que ele emprega, ou seja, não existe nenhum critério de ordem econômica, social, assim, que possa privilegiar ou desprivilegiar alguém, né? É feito por um critério absolutamente técnico de semelhança genética entre o doador e os receptores que estão esperando. Então, eu tenho envolvimento nisso aqui em Porto Alegre também e posso testemunhar isso com clareza. Então, as pessoas realmente acessam o transplante, é a melhor opção para aquelas pessoas elegíveis para tratamento renal substitutivo, ou seja, se a gente tem condições de fazer o transplante, então provavelmente essa é a melhor opção em termos de duração da minha vida futura, né? E de qualidade da vida. Perfeito. Também. E nós além somos do custo aqui, né, no mundo, eu ia dizer. A gente é o segundo maior programa de transplantes do mundo e é um modelo, assim, de distribuição. Lembrando que o custo do tratamento renal substitutivo, tanto diálise quanto transplante, é um custo relevante para o Brasil, e o transplante, passados os primeiros 2 anos, ele se torna mais custo efetivo para a sociedade brasileira. Então ele tem até um sentido de sustentabilidade econômica para a sociedade. Doutor, qual é a diferença entre hemodiálise e diálise peritoneal? É uma dúvida bem comum. Sim, a diálise, quando a gente fala diálise, a gente está falando genericamente de qualquer tratamento que faça a limpeza dos rins, a remoção de líquidos e tudo. A diálise peritoneal, atualmente, no Brasil, é algo em torno de 6% dos pacientes, né? Então, a maioria dos pacientes fazem hemodiálise. O que é a hemodiálise? A hemodiálise é um método em que a gente pega, através de uma veia que ela é constituída no braço do paciente, ou um catéter, assim, né, que é colocado, mas vamos falar da veia do braço, a gente bota 2 agulhas, a gente passa, o sangue da pessoa passa num filtro que está dentro de uma máquina, e esse filtro ele depura a pessoa, limpa o sangue da pessoa de impurezas e remove líquidos.
equilibra ali a composição de sódio, potássio, tudo, e devolve o sangue para o paciente. Isso dura, em geral, 4 horas, pode demorar 3 horas e meia, 3 vezes por semana ou mais vezes, de acordo com a necessidade do paciente. Isso é feito em clínicas de diálise. A gente tem em torno de 68 clínicas de diálise no estado do Rio Grande do Sul, que atendem a população gaúcha. Elas têm uma distribuição mais ou menos de acordo com a densidade populacional, né, tudo. Claro. E os pacientes fazem isso ao longo da vida, assim. Então eles podem fazer isso indefinidamente. A diálise peritoneal, ela utiliza outro tipo de técnica, que é na barriga da pessoa, a gente coloca um catéter, que é uma mangueirinha, que tem uma tampinha, né, na ponta, e que a gente coloca ali um soro dentro do abdômen da pessoa, que a gente tem o abdômen, quem já viu o abdômen por dentro sabe que aquilo ali é uma cavidade, é um saquinho, é um saco que a gente pode preencher. Exato. A gente preenche com esse líquido fica ali um determinado número de horas ou minutos, e ele, naquele tempo, ele troca com o sangue as impurezas, o sódio, o potássio, tudo, e remove líquido. E daí a gente tira aquele líquido e coloca outro. E depois fica mais um tempo, faz as trocas, tira o líquido e coloca outro. Isso pode ser feito tanto manualmente quanto por meio de uma máquina. A maioria das pessoas hoje faz com uma máquina em casa, ou seja, fazem à noite enquanto dormem, é bem tranquilo, e fazem todos os dias, porque é o método mais lento. E esse método mais lento, ele precisa ser feito todos os dias. Então, atinge mais ou menos 6% da população brasileira. Tem países que fazem isso 40%. O México 40% da população faz diálise peritoneal. A França faz também em torno de 10, 15% deve ser da população. Vários países fazem quantidades maiores, mas a gente tem realmente a disponibilidade desses dois tratamentos. Inclusive as pessoas quando viajam, né, doutor Dirceu, continuam fazendo em clínicas de referência. Isso é importante comentar, né? As pessoas têm têm as suas vidas, né? A gente tenta viabilizar isso, né? Viabilizar que a pessoa cumpra seus papéis sociais, familiares, da melhor forma possível. Ou seja, se uma pessoa fazendo hemodiálise quer viajar, a clínica tem uma assistente social, normalmente, a clínica de diálise, que faz contato com a assistente social da outra clínica para onde a pessoa vai. Por exemplo, digamos que ela vai para Florianópolis, então ela vai lá, liga, consegue a vaga, reserva o número de dias que a pessoa pretende, e daí a pessoa vai até lá e segue fazendo seu tratamento lá. A diálise peritoneal, ela dá um pouco mais de liberdade, porque basta a pessoa levar os seus materiais. Perfeito. Claro, tem que ter um lugar apropriado para isso, não pode ter animal doméstico no mesmo ambiente ali, mas a pessoa vai e faz o seu tratamento. Eu tive até pessoas que foram para o exterior e que a gente conseguiu que a empresa que distribui o material entregue lá. Daí estava o material esperando por ela lá. Olha e a pessoa fez. Então, a gente consegue sim viabilizar um curso de vida bastante razoável. E até ia comentar então, quer dizer que hoje os pacientes em diálise conseguem manter qualidade de vida e a rotina ativa, com atividade física. Sim, tem atividade física, tem inclusive iniciativas de atividade física durante a sessão de diálise. Olha. Que é feito com alguns instrumentos, assim, por exemplo, com pernas e tudo, né? Não posso deixar de lembrar também que, uma coisa curiosa, tem navios que fazem cruzeiros em que tem uma sala de diálise dentro do navio. Daí a pessoa faz diálise enquanto viaja com o navio. Quando atraca em algum porto, a pessoa daí interrompe o tratamento, né? A pessoa tem aquele dia de folga, a pessoa vai e faz o passeio. Então, sim, a gente vê muitas pessoas nessa condição viajando, né? Em cruzeiros, fazendo, já tem isso na sua rotina, né? E a saúde emocional também precisa de atenção para esses pacientes? Com certeza. A pessoa é um grande desafio para a vida da pessoa passar a depender, assim, desses tratamentos, assim. Por isso que a gente avalia bem no início qual tratamento é o melhor para a pessoa, assim. Se eu recebo alguém que está próximo de iniciar, eu primeiro comunico para ela, vou comunicando isso ao longo dos encontros, né? E daí vou apresentando para ela que tipo de alternativa que tem e que se adapte melhor com a vida daquela pessoa. Tem pessoas que a vida
tende a ser melhor fazendo em casa a diálise peritoneal, e tem gente que a vida é melhor fazendo numa clínica, até por questões clínicas também, mas também por questões de estilo de vida. Claro. Né? Mas assim, realmente assim, a prevalência de ansiedade, de depressão, ela é bastante alta nessas pessoas. As clínicas de diálise, elas contam com psicólogos para poder ajudar as pessoas nessa jornada, né? E os médicos também, em geral, assim, atentos com isso, podem também empregar tratamentos medicamentosos que apoiem a pessoa a suportar uma nova etapa de vida, né? Mas realmente, assim, tem toda uma interação emocional que tem que ser levada em conta. E outra questão também, doutor Dirceu, é o envolvimento da família. Gostaria que o senhor trouxesse aqui, né, a importância, o papel, porque a família se envolve... Sim. Completamente nesse processo. Quando eu falo de 153 mil brasileiros que fazem diálise, eu estou falando de 153 mil famílias que tem um componente deles, um familiar que faz diálise, que aquilo naturalmente altera um pouco a rotina, tudo. As pessoas, se vão viajar em família, elas vão levar em consideração aquilo para se planejar, né? Então existe todo um esclarecimento que inclui a família para tentar ter assim, posturas positivas frente àquela situação. As famílias às vezes têm que também, dependendo da pessoa, né? Porque tem pessoas que estão absolutamente funcionais, assim, elas vão até a clínica de diálise sozinhas, elas saem, né? Independentes, e tem pessoas que precisam de um acompanhante dessa pessoa, daí está falando de um familiar que vai ter que destinar parte do seu tempo para isso. E tem exemplos assim admiráveis e dignos de todo. Realmente é uma jornada acompanhada pela família, e dá muito orgulho, assim, uma empatia grande de ver, às vezes, um familiar que realmente se dedica a ser o cuidador daquele doente renal, né? Uhum. Doutor Dirceu, eu queria falar agora sobre o programa Viver Bem, da Unimed Porto Alegre, no qual o senhor coordena, né? Qual é a proposta principal dessa iniciativa? O Viver Bem é um setor da Unimed Porto Alegre que se dedica fundamentalmente a olhar para a jornada longitudinalmente dos usuários da Unimed Porto Alegre. Então ele pega as pessoas e avalia não só naquele momento de doença. Por exemplo, eu sofro um evento de saúde, assim, vou citar assim, uma infecção urinária, um AVC. Claro que eu recebo a assistência necessária, sempre se recebeu a assistência necessária na hora de um evento. Mas o que realmente precisa ocorrer é a avaliação da pessoa ao longo da jornada inteira da vida dela. Ou seja, aquilo que antecedeu aquele evento, aquilo que vai suceder aquele evento, de tal forma que a gente possa melhorar a reabilitação da pessoa, diminuir a chance da pessoa ter uma recorrência daquele evento. Então daí tudo que pudesse se colocar em marcha para melhorar a reabilitação, diminuir a recorrência e melhorar a adaptação da pessoa com condições de saúde que vão se somando ao longo da vida, é o nosso propósito principal. A gente tem depois outros propósitos que vão se somando a isso, como, por exemplo, a atuação na comunidade. A gente tem atividades abertas para a comunidade também, e tem alguns focos de trabalho ali, linhas de cuidado em situações específicas, como materno-infantil, como uma interação toda com atendimento de transtorno do espectro autista. A gente tem também um núcleo de cuidados paliativos que interage com toda a rede, né, e atende os pacientes. Então a gente é um guarda-chuva para conter várias questões, mas principalmente a visão longitudinal da jornada do paciente. Quer dizer, uma visão mais ampla, né, de saúde e de prevenção, né? Exato. E além das atividades online, o programa também promove encontros presenciais, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que esses grupos também têm de caminhadas, como é que funciona hoje, assim, até dentro de Porto Alegre, nos bairros. É algo que nos enche de orgulho, assim, a gente tem que ver o brilho no olho que tem as pessoas que se dedicam a isso. Elas têm uma empolgação com essa atividade, porque realmente a gente agrega. E a gente vê pessoas fidelizadas com isso, assim, que vão há anos nas atividades. E então a gente escolhe alguns pontos da cidade, assim,
na Zona Sul, ali na Redenção, ali no Parque Germânia. A gente está ampliando, assim, a gente tem experiências que são pontuais em alguns lugares e outras que acabam ocorrendo de forma recorrente, né? E na verdade são anunciadas principalmente através do site da Unimed. Ali a gente vai ver, então, um indicador de Viver Bem, a pessoa entra ali e vai ter toda a programação com as datas, horários, né? Para poder se inscrever. Então tem atividades que são presenciais, que absolutamente abertas para a comunidade, e tem atividades que são online, que a pessoa pode acompanhar de qualquer lugar, né? E que estão abertas para todos. Doutor Dirceu, o senhor teria mais alguma coisa aqui para recomendar aqui também, indicar aqui como cuidados para os nossos ouvintes? Eu acho que é isso. Acho que as pessoas têm que estar mais esclarecidas, lembrando que a gente tem que cuidar dos riscos específicos das pessoas, assim. Então, na verdade, pessoas com doença renal crônica, por exemplo, têm mais risco cardiovascular, e daí a gente, como nefrologista, a gente cuida também de evitar esses eventos que a pessoa possa ter ao longo da vida. Não são só eventos renais, claro. São eventos... a pessoa... Se a gente tiver entre ter um colesterol alto e uma creatinina alta, na verdade estudos mostram que a creatinina alta ela é mais danosa do ponto de vista de futuro prognóstico, assim, do risco de eventos, do que o próprio colesterol. Então a gente vê que a gente precisa utilizar a creatinina junto com os outros marcadores de risco, né? Então a creatinina seria o grande apelo, assim, para as pessoas terem acesso a um exame que pode esclarecer as pessoas de não ter doença ou de ter doença e se tratar. Claro. Então eu seria essa a última mensagem. Perfeito. Obrigado. Doutor Dirceu Reis da Silva, coordenador médico do Viver Bem da Unimed Porto Alegre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Viver Bem Guaíba. Muito obrigado. E por compartilhar orientações valiosas aqui sobre prevenção, saúde renal, qualidade de vida e dicas sobre viver bem. Agradeço muito sua vinda aqui. Cuidar dos rins também é cuidar do funcionamento de todo o organismo. E informação de qualidade faz toda a diferença para prevenir doenças e buscar diagnóstico precoce. Obrigada também a você, ouvinte, pela companhia em mais um programa. Inverno tranquilo é ter Unimed Porto Alegre ao seu lado. Orientação médica sem sair de casa com meu médico online e pronto atendimento digital. O Viver Bem Guaíba fica por aqui. Até o próximo sábado. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Na equipe técnica, Jorge Brum e Cleiton Lopes. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. E direção geral, de Claudinei Girotti.